Você já sentiu medo? Só de fechar os olhos? Não aquele medo passageiro de um filme ou de uma sombra no corredor. Estou falando do tipo de medo que paralisa até o pensamento, que te faz esquecer quem você é. Era assim que começava o julgamento no Império Azteca. Não com palavras, não com gritos, mas com um silêncio tão denso que parecia vivo, rastejando entre os ossos dos condenados. O tipo de silêncio que sussurra que algo está prestes a acontecer e que não tem mais volta. Diferente do que te ensinaram, justiça nem sempre teve a ver com equilíbrio, pelo menos não no sentido que você conhece. Para os astecas, justiça era dor ritualizada, um teatro onde o sofrimento não era punição, mas oferenda. Eles acreditavam que cada erro humano perturbava o universo e que só havia uma forma de restaurar a ordem: oferecendo sangue aos deuses. Não importava se era um pequeno roubo, uma mentira, ou até um simples desrespeito às tradições. Tudo era uma ferida aberta no tecido do mundo, e toda ferida, cedo ou tarde, sangra. Imagina agora um homem de joelhos, no centro de uma praça cerimonial. Ao redor, o povo assiste em silêncio. Os olhos não demonstram piedade, só expectativa. O sacerdote se aproxima, coberto de penas negras e colares de ossos. Não há julgamento como o conhecemos. Não existe defesa. A única coisa que importa ali é a balança espiritual. E ela só se equilibra quando a dor preenche o ar, como um incenso sagrado. O homem sabe. Todos sabem. Mas ninguém diz uma palavra. Porque o medo, naquele lugar, aprendeu a andar com as próprias pernas. É nesse instante que tudo muda. Porque o silêncio, que até então era uma prisão invisível, começa a ganhar voz. Sons graves de tambores preenchem o ambiente. Lentamente, ritmados. Cada batida ecoa dentro do peito como um presságio. E então, uma criança começa a chorar. Não é o condenado, não é ninguém envolvido diretamente. É apenas um dos espectadores, mas é o suficiente. Porque até uma criança sente quando a morte está passando perto. Você acha que exagero? Que isso é mitologia exagerada? Então escuta isso. Havia um lugar chamado Hueyteocalli, o Templo Maior. Lá, os condenados eram levados para ouvir o silêncio dos deuses. Não havia açoite, nem correntes. Só um corredor escuro, onde os ecos do passado murmuravam em línguas esquecidas. Muitos enlouqueciam antes mesmo do primeiro golpe. Era como se o próprio ambiente testasse sua sanidade. Como se o julgamento viesse de dentro, e não de fora. E aqui entra a parte que poucos sabem, ou que poucos têm coragem de contar. Nem todos que entravam nesse julgamento saíam punidos fisicamente. Alguns saíam mudos, literalmente. O trauma era tão profundo que arrancava a voz, como se a alma tivesse sido estrangulada. Eles voltavam para suas casas, sentavam no canto e nunca mais falavam uma palavra sequer. E os vizinhos, em vez de consolar, reverenciavam, porque entendiam que aquele homem havia enfrentado os deuses e perdido. Parece insano. É porque você cresceu num mundo onde punição é sinônimo de correção. No mundo deles, punição era comunhão, um ritual entre o erro e a eternidade. Não importava o que você fazia, importava quem você desafiava. Roubar uma fruta? Ofensa ao Deus da agricultura. Mentir? Ofensa ao espírito da palavra. Tudo era religiosamente conectado. E o julgamento, mesmo silencioso, era definitivo. Mas havia algo ainda mais perturbador do que o silêncio: os tambores ou os corredores escuros. O olhar da comunidade. Porque no Império Azteca, a vergonha não vinha do ato. Vinha da lembrança. Uma vez punido, você se tornava parte de uma memória coletiva. Um exemplo vivo, ou morto, de que o mundo espiritual cobrava cada deslize com juros. E esse olhar, esse julgamento sem som, era o que mais doía, porque continuava mesmo depois que os ossos se calavam. Se você acha tudo isso brutal, é porque ainda não entendeu o principal. Não havia escapatória. No mundo dos astecas, até o silêncio era uma sentença. Eles criaram um sistema onde a dor não era um fim, mas um meio. Uma ponte entre o erro e a transcendência.
onde os gritos eram evitados, não por compaixão, mas por respeito aos deuses. E é por isso que o julgamento começava no silêncio, porque ali, entre o último suspiro e o primeiro tambor, se decidia se sua alma seria lembrada ou esquecida. Agora me diz, e se você vivesse lá? Se fosse julgado não por suas intenções, mas pelos olhos de um Deus que nunca conheceu, você suportaria? Ou enlouqueceria antes da primeira punição? Comenta aqui embaixo se isso te despertou. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Quero ver quem escutou até o fim. Dizem que o fogo não sente culpa. Ele queima tudo o que toca, sem distinção. No Império Azteca, isso fazia dele o instrumento perfeito de justiça. Um juiz silencioso, imparcial e eterno. Para aqueles que ousavam roubar milho, alimento sagrado, presente dos deuses, o castigo era simples e direto. As mãos no braseiro. Sem hesitação, sem misericórdia. Porque quem rouba da terra, queima com ela. O ritual começava com a coleta da madeira cerimonial. Não era qualquer lenha, era escolhida de árvores consagradas aos deuses da colheita. Os sacerdotes preparavam a fogueira em praça pública, ao som de flautas agudas e tambores graves, criando um contraste sonoro que parecia rasgar a alma. Os condenados eram trazidos com os olhos vendados, não para poupá-los, mas para que cada passo fosse guiado pelo medo. O medo do que não se vê, mas se sente. A multidão observava com reverência. Havia crianças, idosos, comerciantes, todos em silêncio quase religioso. Ali, o sofrimento não era espetáculo vulgar, era aprendizado coletivo. O fogo não punia só o ladrão, ele ensinava toda a aldeia. Quando o sacerdote erguia a mão, 2 assistentes seguravam os braços do condenado e o forçavam a estender as palmas para o braseiro aceso. O cheiro de carne e fé subia junto com a fumaça. Muitos gritavam, alguns desmaiavam. Outros ficavam paralisados, olhos arregalados, como se o próprio espírito estivesse preso ao calor. Mas ninguém, absolutamente ninguém, interferia, porque interromper o ritual era insultar os deuses. E insultar os deuses era pedir para ser o próximo. O fogo tinha fome. E fome naquele mundo era algo sagrado. Você pode achar tudo isso desumano, mas para eles era o contrário. Era humano demais. Porque a humanidade naquela época não era medida pelo conforto, mas pela obediência ao ciclo natural. O milho era vida, e quem roubava a vida merecia sentir a morte chegando pela pele. A punição era proporcional ao valor, e o fogo era o mensageiro. A língua quente dos céus dizendo: você passou do limite. O mais perturbador é que, muitas vezes, o condenado aceitava em silêncio. Não por coragem, mas por convicção. Porque desde criança, aprendia que todo ato tinha um preço. Que os deuses não esqueciam. E que, às vezes, era melhor queimar agora do que apodrecer no mundo espiritual depois. Era uma fé que você não encontra mais hoje. Uma fé moldada pela dor, excreta na carne. E havia algo ainda mais bizarro. Após a queima, os restos da pele das mãos, esturricados e enegrecidos, eram oferecidos de volta ao templo. Eram colocados aos pés das estátuas divinas, como lembrança viva de que ali se cumpria a vontade do céu. Em alguns casos, esses restos eram usados para fazer tintas ritualísticas. Sim, a tinta dos códices antigos pode ter vindo de carne queimada pela culpa. Mas nem todos tinham essa sorte. Se o roubo fosse reincidente, o fogo subia das mãos para os braços, dos braços para o rosto. Havia relatos de criminosos com a pele derretida, vagando pelas aldeias como fantasmas em vida. E o mais assustador, eram tratados com respeito, porque cada cicatriz era vista como uma cicatriz da alma. Marcas visíveis de que os deuses haviam tocado aquele corpo e sobrevivido. Agora para e pensa. Como seria sua vida se cada erro teu deixasse uma marca na pele? E se todos ao seu redor soubessem o que você fez, não pelas palavras, mas pelas cicatrizes que carrega? Talvez por isso hoje tudo pareça tão vazio, porque vivemos num mundo onde ninguém vê a consequência dos próprios atos, onde a dor é evitada, não enfrentada,
Mas os astecas não viviam assim. Eles acreditavam que a dor era parte do equilíbrio. Queimar não era destruir, era purificar. E o fogo, apesar de cruel, era o primeiro mestre. Um mestre que não perdoava, mas também não mentia, porque, no fim das contas, ele revelava o que existia por trás da pele. A verdade. E essa nunca sai ilesa. Algumas dores não queimam a pele. Elas queimam por dentro, lentamente, de forma invisível, como uma fogueira acesa no estômago. No Império Azteca havia castigos silenciosos, mas devastadores, criados especialmente para os que pecavam com a boca. Aqueles que mentiam diante dos deuses, que quebravam votos sagrados ou blasfemavam em rituais públicos. Não tinham o direito de simplesmente ouvir um sermão. Eles eram obrigados a engolir a própria culpa. E quando digo engolir, é literal. Os sacerdotes preparavam uma espécie de purgação ritual, uma pasta feita com as pimentas mais ardidas do território, misturadas com cinzas, raízes amargas e, às vezes, até pedaços secos da própria oferenda sagrada. Era uma mistura que destruía por dentro. Mas o mais perturbador não era o sabor, era o contexto, porque aquilo não era alimento. Era punição, era vergonha servida em tigelas cerimoniais. O condenado era levado até o centro da tribo e forçado a comer diante de todos, enquanto cantos cerimoniais ecoavam ao fundo. A cada colherada, os olhos lacrimejavam. A garganta se fechava. O corpo inteiro estremecia. E ainda assim, ele era obrigado a continuar. Não podia parar, porque recusar era desafiar os próprios deuses. E aí, o castigo mudava e piorava. Algumas vezes, esse ritual era aplicado até mesmo em crianças. Sim, crianças. Meninos e meninas que mentiam para os pais, que quebravam os tabus da aldeia ou desrespeitavam os velhos. A purgação com pimenta era vista como um ensinamento precoce, um choque necessário para moldar o caráter. A ideia era simples: melhor chorar agora do que sangrar mais tarde. E a dor que arde na língua ensinava antes da dor que fere a carne. Imagine agora uma menina de 7 anos com os olhos arregalados, sendo segurada por 2 guardiões do templo, enquanto um sacerdote coloca a pasta ardente em sua boca. A multidão observa, alguns em silêncio, outros orando. A criança chora, engasga, tenta cuspir, mas não pode, porque cuspir seria cuspir nos deuses, e ninguém, absolutamente ninguém, sobrevivia a isso. Às vezes, os gritos se tornavam risos. Isso mesmo, risos. Não da plateia, mas dos próprios sacerdotes. Eles diziam que o riso purificava o ambiente, afastava os maus espíritos e aliviava o peso da cerimônia. Mas, na prática, esse riso soava como deboche. Como se o sofrimento alheio fosse banal. Como se a dor de dentro fosse só mais um ritual na longa lista de sacrifícios cotidianos. E o mais cruel era o final do castigo. Porque depois de vomitar, de se contorcer e implorar por ar, o condenado ainda tinha que agradecer. Com as mãos sujas de vômito e pimenta, ele se curvava ao sacerdote e dizia palavras de gratidão. A lógica era brutal. Se você comeu o erro, deve agradecer por ainda estar vivo. Afinal, os deuses poderiam ter escolhido outra punição, mais severa, mais sangrenta. Em alguns casos raros, o condenado perdia os sentidos. E mesmo inconsciente, seu corpo era mantido sentado, com a boca aberta, enquanto a pasta ritual era derramada. Porque, para os astecas, o espírito ainda escutava, ainda sentia, ainda devia ser purificado. Era como se o corpo fosse apenas uma extensão da alma, uma casca que precisava sofrer para que o interior encontrasse perdão. Esse tipo de castigo não deixava marcas visíveis, nenhuma cicatriz, nenhuma ferida, mas os olhos nunca voltavam ao normal. Muitos dos que passaram por isso ficaram com um olhar distante, ausente. Como se parte deles tivesse ficado presa naquele momento. Um pedaço da alma queimado junto com a pimenta. E é isso que mais assusta, porque nem toda dor sangra. Algumas apenas silenciam. Agora pensa comigo.
Quantas vezes você já foi forçado a engolir algo que não queria? Uma mentira, uma humilhação, um trauma. E se ao invés de fingir que passou, tivesse que digerir cada pedaço até o fim? Os astecas não deixavam nada passar ileso, nem as palavras, nem as intenções, e talvez, por mais brutal que fosse, isso os tornava honestos até na punição. A pior morte, dizem, não é a física, é aquela em que a honra apodrece antes do corpo. No Império Azteca, fugir da guerra não era covardia, era traição. Traição aos deuses, ao povo, aos ancestrais. O guerreiro que desertava não era apenas um homem com medo, era um inimigo da ordem cósmica, e os deuses não toleravam desequilíbrio. Por isso, o castigo era tão brutal quanto simbólico. O covarde perdia o direito de ser homem, perdido entre a vergonha e o esquecimento. Ele era capturado e trazido à vila, onde seria exibido em praça pública, mas não como prisioneiro, como um troféu do fracasso. Amarrado em posição fetal, com cordas feitas de fibra de maguey, ele era colocado no centro do círculo cerimonial, cercado por tochas e olhares. Os olhos do povo não tinham ódio, tinham decepção, porque ver um guerreiro cair era como ver a própria tribo sangrar. O ritual não era imediato, durava dias. Primeiro, raspavam seu cabelo, símbolo de força, deixando apenas um tufo central, como se marcassem o que restava de sua dignidade. Depois, pintavam seu corpo com cinzas e sangue de animais, simbolizando a morte espiritual. Ele era forçado a permanecer ali, em jejum, sem água, ouvindo cantos que relembravam os heróis, os que morreram com honra. Cada verso era uma faca invisível. Então vinha a parte mais cruel, a carne. Aos olhos dos sacerdotes, aquele corpo não era mais humano. Era oferenda, um desperdício divino a ser reaproveitado. O covarde era esfolado vivo, camada por camada. As peles eram recolhidas com cuidado e entregues aos sacerdotes dançarinos que as usavam em rituais chamados Tlacacxipehualistli, a festa do desmembramento. Sim, eles dançavam com a pele do traidor, como se assumissem sua vergonha. A dança era feita ao som de tambores e flautas agudas, e cada passo era uma zombaria sagrada, uma encenação onde o covarde voltava à tribo, não como homem, mas como fantasma. A pele dançava, mas o espírito chorava. Dizem que os gritos do esfolado podiam ser ouvidos por toda a montanha, e que, se você prestasse atenção, não era dor, era arrependimento. Um pedido tardio de coragem. O corpo, já sem pele, era deixado exposto por mais 3 dias. Às vezes ainda respirava, às vezes já não. Mas isso pouco importava, porque o objetivo não era matar, era marcar. Fazer da imagem do covarde um espelho para os outros. Uma lembrança viva de que a fuga custa mais caro que a morte, e que a ausência de coragem é uma dívida sem perdão. Alguns afirmam que partes do corpo eram consumidas pelos sacerdotes, não como alimento, mas como rito. Comer a carne do covarde era absorver sua fraqueza, transformar dor em força. O sangue, nesse contexto, não era punição, era lição. E os que assistiam aprendiam. O medo tem um preço, e o preço era alto, cruel, mas aceitável para quem acreditava que a honra sustentava o mundo. E se você pensa que isso é apenas exagero antigo, pense de novo. Hoje muitos ainda vivem como esses condenados, arrastando a vergonha de decisões não tomadas, de batalhas não enfrentadas. A diferença é que ninguém dança com sua pele, mas dentro, você sente que algo foi arrancado e vive escondendo isso do mundo, fingindo que está tudo bem, quando na verdade, algo morreu. Os astecas não deixavam espaço para fingimento. Ou você lutava, ou era lembrado como alguém que não teve coragem nem de morrer com dignidade. Não havia meio termo. A carne era o testemunho, e quando ela era arrancada, o espírito era julgado, porque a verdadeira punição não era o que te faziam, era o que você se tornava depois. Nem todo castigo arranca a carne. Alguns preferem despir a alma. Em algumas regiões do Império Azteca, o erro não era punido com sangue.
mas com exposição. Era o olhar do outro que feria, o julgamento coletivo que dilacerava lentamente. Por isso, quando a vergonha era a punição escolhida, o condenado não era levado ao templo, mas ao centro da praça, onde todos pudessem ver e nunca mais esquecer. O ritual começava ainda antes do sol nascer. Os escolhidos eram acordados à força e levados até o centro da vila, onde recebiam uma máscara feita de madeira, barro ou ossos, representando animais sagrados. Mas não era fantasia. Era humilhação. A máscara simbolizava a perda da identidade. O homem deixava de ser homem. Tornava-se uma criatura deformada, presa entre o humano e o selvagem. Um lembrete vivo do que não se deve ser. Sem roupas, sem nome, apenas pele e medo. O condenado era obrigado a dançar. Movimentos repetitivos, estranhos, desconectados, sob os olhos atentos da multidão. A dança não era arte, era zombaria. Uma coreografia do erro, repetida até a exaustão. Muitos desmaiavam. Outros seguiam em transe, como se o próprio espírito tivesse desistido de lutar. Mas o corpo continuava, movido pelo terror de parar. Os sacerdotes observavam tudo em silêncio. Não precisavam tocar. A punição já acontecia sozinha. Ali, o castigo era psicológico. Era a quebra do eu. O ser humano se tornava personagem de uma peça macabra. E quanto mais o público ria, mais profunda era a dor. Porque rir do outro é uma forma de garantir que você ainda é alguém. E naquele palco ao ar livre, o que ardia não era o corpo, era a dignidade. Em certos casos, os condenados eram obrigados a cantar músicas ritualísticas enquanto dançavam. Letras que falavam de pureza, honra e força, cantadas por lábios que carregavam mentira, falha, desonra. Era uma ironia cruel, costurada no ritmo das flautas. O som se espalhava pela aldeia, como se todos os deuses estivessem ouvindo. E ao final da canção, o silêncio voltava. E com ele, o peso insuportável da vergonha. Havia quem não suportasse. Alguns, após o ritual, simplesmente desapareciam. Saíam da aldeia sem rumo, sem destino. Vagavam como sombras, tentando esquecer a máscara, que mesmo tirada, continuava presa por dentro. Porque o rosto volta ao normal, mas o olhar nunca mais é o mesmo. E quem viu, jamais esquece. Era essa a real punição, ser eternamente lembrado, como o que falhou. Uma vez, registraram o caso de um ancião que mentiu durante um ritual de consagração. Não era ladrão, não era assassino, era apenas um velho, que distorceu palavras sagradas para proteger o neto. Mas os deuses não aceitavam atalhos. E a máscara que ele recebeu foi feita de pedra vulcânica, pesando quase tanto quanto sua cabeça. A dança durou 7 horas. Ele não caiu, mas seus olhos choravam sangue. Esse episódio ficou registrado em códices orais. E até hoje, entre os descendentes, ainda se fala do homem-pedra. Não pelo erro, mas pela resistência. Porque a vergonha era uma punição cruel, sim, mas também revelava o que havia de mais humano em cada um, o limite. E quando alguém ultrapassava esse limite, mesmo em dor, virava lenda. O castigo então deixava de ser só punição, tornava-se história. Talvez no fundo os astecas entendessem algo que esquecemos, que a dor do corpo passa, mas a dor de não ser mais quem você era, essa marca para sempre. Por isso, a máscara era tão simbólica. Porque ela não escondia. Ela revelava, mostrava ao mundo o rosto do erro e o silêncio da transformação. Um lembrete eterno de que, ali, alguém perdeu tudo, menos a consciência do que foi. Você já foi traído pelo próprio medo, já sentiu o coração querer fugir do corpo, mas as pernas não obedecerem. No Império Azteca, havia um castigo feito exatamente para isso. Um castigo que não buscava ferir, mas enlouquecer. Era reservado aos que desafiavam diretamente os deuses, os hereges, os profanadores, os que zombavam dos rituais sagrados. Eles não morriam de imediato. Eles caíam, no abismo do terror,
O condenado era levado a um templo afastado, conhecido como a Boca do Mundo. Um buraco profundo, escuro, silencioso, escondido entre florestas densas e pedras antigas. Lá dentro, diziam, morava a serpente divina. Aquele que ousava rir dos deuses seria jogado aos seus pés. E se sobrevivesse, voltaria transformado. Mas quase ninguém voltava. Porque não era um castigo de morte, era um castigo de desintegração. Eles amarravam o condenado pelas mãos e pés, pendurando-o de cabeça para baixo sobre a escuridão. Um ritual era entoado, velas eram apagadas, e então ele caía. O som do impacto desaparecia na escuridão, e o que vinha depois era apenas o silêncio, ou gritos. A versão oficial dizia que ali viviam cobras sagradas, famintas, guardiãs do templo. Mas com o tempo, uma dúvida começou a surgir. E se as serpentes fossem homens? Há relatos que falam de sacerdotes usando máscaras de serpentes, dentes afiados com obsidiana e movimentos rastejantes. Eles viviam isolados, treinados para incorporar a fúria dos deuses. Seu papel: pegar o condenado no escuro e transformá-lo num aviso vivo. Rasgavam, mordiam, sussurravam em línguas perdidas. E o mais cruel, não matavam, apenas marcavam. Como se deixassem a vítima à beira da loucura, mas sempre consciente. Alguns voltavam, arrastados pela terra, com a pele dilacerada, o olhar perdido e um sussurro eterno preso na garganta. Não falavam mais, não riam, não choravam, só respiravam, como se estivessem entre mundos, e o povo temia, porque esses homens se tornavam lendas vivas, carregando em si o peso do castigo. Dormiam fora da aldeia, comiam sozinhos, e em noites de lua nova, diziam que se arrastavam pelo chão, como serpentes humanas. Aos olhos astecas, isso era mais eficiente que qualquer execução, porque a morte liberta, mas a loucura acorrenta. Era uma forma de mostrar que a blasfêmia não feria apenas a si mesmo. Ela abria portas que não podiam mais ser fechadas. O castigo das serpentes era um mergulho na sombra, e ninguém saía ileso da escuridão. Porque quem encosta no abismo, carrega seu cheiro para sempre. Havia um jovem guerreiro chamado Ocelotl, que riu durante uma oferenda ao deus Quetzalcoatl. Um riso curto, nervoso, talvez medo disfarçado. Mas foi o suficiente. 3 dias depois, ele desapareceu. Quando voltou, seu rosto estava pintado com o sangue da própria língua, e seus olhos não piscavam. Ficou em silêncio por 7 anos. Depois, simplesmente caminhou em direção ao templo e se deitou no altar, sem dizer nada, como se voltasse para terminar o que começou. Esse tipo de punição não era registrado em códices, era falado em sussurros, nas noites sem estrelas, como um segredo perigoso demais para ser escrito, mas presente demais para ser ignorado, porque a pior punição é aquela que ninguém consegue provar que existe. Mas todos sabem, todos sentem. Uma sombra que ronda as raízes da cultura, esperando um novo corpo para rastejar. E se você acha isso distante, olha para dentro. Quantas vezes você se calou depois de cometer um erro? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem, quando por dentro algo rastejava? Talvez você também tenha sido jogado nesse poço. Talvez o castigo das serpentes não precise de sacerdotes. Basta o arrependimento certo, no momento errado. E ele cresce dentro de você. Nem todo grito precisa de voz para ser ouvido. Às vezes, ele se esconde dentro de uma música. No Império Azteca, as execuções não aconteciam no silêncio frio da madrugada. Elas tinham trilha sonora. Cada sacrifício, cada punição, cada sentença final era orquestrada com flautas agudas e tambores profundos. Sons que atravessavam a pele, que vibravam no osso, porque para os astecas, o sofrimento não era só dor, era arte, era devoção, era espetáculo para os deuses. O espaço era preparado com rigor, o altar era limpo com sangue de animais, as tochas eram acesas na ordem dos pontos cardeais, e os músicos sagrados se posicionavam como se estivessem iniciando um concerto. Mas o que viria não era melodia, era agonia ritmada. O som do tambor marcava o compasso do sofrimento.
Cada batida, uma lembrança de que a vida escorria, não como água, mas como sangue. Os condenados, quase sempre guerreiros capturados ou transgressores espirituais, eram levados até o altar no centro da praça. Deitados, braços e pernas amarrados com fibras secas, olhos cobertos por tecido escuro, não para protegê-los, mas para que não vissem a morte chegando, para que sentissem, e ao redor a multidão assistia em completo transe. Não havia pânico, havia reverência, porque ali, naquele instante, o humano se tornava sagrado. O som da flauta entrava como uma lâmina fina no ar, e com ela, o primeiro corte era feito. Peito aberto com facas de obsidiana. O coração, ainda pulsando, era erguido como oferenda. Um coração que batia junto com os tambores. Era como se a música guiava a dor. E, ao mesmo tempo, eternizava aquele momento. O sangue escorria, sim, mas também dançava. Ao som dos deuses, era tudo coreografado. O executor, o músico, o sacerdote. Nada era por acaso. Era como um balé macabro, ensaiado por gerações. E o mais assustador é que a plateia não chorava, nem tremia, nem desviava o olhar, porque cresceram vendo isso. Porque aprendiam desde cedo que a vida só fazia sentido quando oferecida, e que o sofrimento era uma língua ancestral, um idioma que se traduzia em ritmo. Em ocasiões especiais, usavam instrumentos feitos com ossos humanos, flautas construídas com tíbias, adornadas com dentes. O som que saía dali não era musical, era animal, um lamento oco, como se as almas dos antigos ainda soprassem por dentro. E cada nota atravessava o tempo, conectando vivos e mortos num só instante. Um instante em que todos sabiam: o mundo espiritual estava presente, e havia algo mais cruel: a repetição, porque o mesmo som, a mesma sequência de notas, era usada em diversas execuções. Era como um hino da morte, e bastava ouvir o primeiro acorde em qualquer parte da cidade para que todos soubessem: alguém estava morrendo agora, em tempo real. Era um som que colava na pele, que impregnava o ambiente, e que mesmo depois do último grito, ainda ecoava na mente de quem assistia. Um antigo códice relata que alguns músicos, após anos participando dos rituais, enlouqueciam, não pelas imagens, mas pelos sons. Dizem que ouviam tambores à noite, mesmo em silêncio absoluto, que suas mãos tremiam sozinhas, como se ainda estivessem tocando, que suas bocas se moviam, como se estivessem soprando flautas que já não existiam, porque quando a dor se transforma em música, ela nunca mais sai. Você já ouviu uma música e sentiu algo estranho? Como se lembrasse de algo que nunca viveu? Talvez não seja coincidência. Talvez o som carregue memórias que atravessam gerações. E talvez, só talvez, ainda existam notas perdidas no vento, soprando histórias antigas, de gritos transformados em harmonia, de dor moldada em compasso. Porque o sofrimento asteca era uma sinfonia. Algumas punições não gritam, sussurram, e são justamente essas que te acompanham por mais tempo. No Império Azteca, havia castigos pensados não para matar, mas para silenciar, literalmente. Era a punição dos lábios costurados, uma sentença cruel e silenciosa, aplicada àqueles que mentiam em rituais, que espalhavam rumores, que desrespeitavam com palavras aquilo que só os deuses podiam nomear. A fala nesse mundo era sagrada. Profaná-la custava caro. O condenado era capturado e levado até o templo menor, um espaço sombrio, isolado do centro cerimonial. Lá, em silêncio absoluto, 4 guardiões o seguravam com força. Um sacerdote, usando luvas de fibras naturais encharcadas em resina, começava o ritual. Agulhas feitas de espinhos de maguei e fios de agave eram preparados com extrema delicadeza. O ritual não exigia pressa, exigia precisão e crueldade. A primeira perfuração sempre era feita nos cantos da boca. De lá, o fio passava de um lado ao outro, entre os lábios, como se costurasse o erro dentro da carne. A agulha entrava devagar, para doer mais, para marcar. O condenado não podia gritar, não por força, mas porque
Era tarde demais. Cada ponto costurado era como um selo dos deuses, e quando o último nó era dado, não havia mais voz, só silêncio. E esse silêncio era o verdadeiro castigo. O condenado passava dias sem poder comer direito, beber ou se expressar. Ficava isolado, muitas vezes exposto à fome e ao calor, rodeado por pessoas que o observavam em silêncio. Não zombavam, não se aproximavam, apenas olhavam, como se estivessem diante de alguém que já não fazia parte do mundo dos vivos, nem dos mortos. O mais cruel é que esse castigo não deixava marcas visíveis depois. A carne cicatrizava, os pontos eram eventualmente removidos, mas a voz nem sempre voltava, porque, ao costurar os lábios, algo mais era selado por dentro: a culpa, o trauma, a certeza de que aquela língua, antes usada para enganar, ferir ou distorcer, havia sido punida por sua ousadia. E quem sobrevivia jamais era o mesmo. Há registros orais de um jovem chamado Yaotl, aprendiz de sacerdote, que espalhou uma mentira sobre uma oferenda mal feita. Sua punição foi pública: 30 pontos costurando seus lábios, sem anestesia, sob os olhos do próprio pai. Não chorou, não desmaiou, mas nunca mais falou. Viveu mais de 40 anos isolado, morando às margens do templo, escrevendo em pedras, como se tentasse contar algo que sua boca não ousava mais dizer. Para os astecas, esse castigo era mais simbólico que físico. Era um lembrete permanente de que a palavra carrega poder, e que toda mentira pronunciada era um desequilíbrio lançado no cosmos. Costurar a boca era como selar o caos, trancá-lo onde nasceu, evitar que ele se espalhasse ainda mais. Era brutal, sim, mas para eles era justiça. Justiça silenciosa. E você? Já teve vontade de costurar a própria boca depois de dizer algo? Já sentiu que uma palavra sua saiu antes do tempo certo e não tinha como voltar atrás? Talvez o castigo dos astecas não seja tão distante assim, porque todos nós, em algum momento, carregamos algo que gostaríamos de não ter dito e vivemos tentando desfazer com silêncio o que ferimos com som. O castigo dos lábios costurados não gritava, mas marcava, e isso era o mais assustador, porque não precisava de sangue em excesso, nem de cerimônia, só de um erro, um desvio, uma frase. E então, o silêncio se tornava perpétuo. Um silêncio que não liberta, mas aprisiona. Alguns castigos não tocam o corpo, eles atravessam o sangue, e isso os torna ainda mais cruéis. No Império Azteca, existia um tipo de punição reservado aos pais, mas que não atingia os pais, atingia os filhos. Era o castigo da herança, a punição que não morria com o erro, mas nascia com a próxima geração, porque os deuses não queriam apenas arrependimento, queriam legado, e o legado da culpa era a dor de quem se ama. Imagine cometer uma transgressão grave, não honrar um pacto, violar um juramento cerimonial ou profanar um símbolo ancestral. E, em vez de ser punido, você é obrigado a assistir. Assistir seu filho pequeno, sua filha, ser levado ao centro da aldeia, as cordas nos pulsos delicados, os olhos que ainda não entendem, o coração que ainda acredita. E você, impotente, preso, com os olhos abertos, vendo a sentença que deveria ser sua se desdobrar num corpo que você mesmo trouxe ao mundo. Era uma punição rara, sim, mas real. Ela era aplicada quando o erro de um adulto colocava em risco o equilíbrio de toda a tribo. O argumento era simples e brutal: se o pai semeia a destruição, que veja a dor florescer na sua própria raiz. E os sacerdotes acreditavam que ver o sangue do seu sangue sofrer era a forma mais pura de arrependimento, mais poderosa do que qualquer punição física. Os filhos não eram mortos, não diretamente, eram marcados, queimados com brasas, tatuados à força com símbolos de vergonha, forçados a viver com máscaras deformadas por meses. O objetivo não era eliminar, era lembrar. E quando cresciam,
Continuavam ouvindo sussurros pelas costas, porque naquele mundo a vergonha era herdável. Passava como um nome, como um sinal invisível gravado na alma. Você pode imaginar o que isso fazia com os pais? Homens que antes eram líderes, guerreiros, anciãos, quebravam, imploravam. Alguns enlouqueciam, outros tiravam a própria vida diante do templo como um ato desesperado de reparação. Mas não adiantava, porque a punição já tinha sido feita. E entre os astecas, o que é feito não se desfaz. A honra, uma vez manchada, sangra por gerações. Um dos relatos mais sombrios fala de um chefe de vila chamado Xochipilli. Ele mentiu sobre uma aliança militar em nome da paz. Quando foi descoberto, os sacerdotes não tocaram nele. Apenas o obrigaram a sentar-se diante da pirâmide, enquanto sua filha de 5 anos era marcada com ferro em brasa, no rosto. Um desenho que representava o desequilíbrio cósmico. A menina não chorou, mas o pai perdeu a visão dias depois. Não por doença, por desespero. O povo não reagia, porque sabiam, um erro de liderança era um veneno coletivo. Se os filhos sofriam, era porque os pais traíram o todo, e essa consciência coletiva era o que mantinha a ordem viva. Um sistema duro, impiedoso, mas funcional, e de certo modo, assustadoramente coerente, porque punia não apenas o ato, mas o impacto, não apenas o indivíduo, mas sua continuidade. Esse tipo de castigo deixa uma pergunta incômoda no ar. Até onde você seria capaz de ir para proteger quem ama, do que você mesmo causou? E mais ainda, quantas vezes, sem perceber, os nossos erros atingem aqueles que nunca escolheram estar no nosso caminho? Talvez essa lógica cruel dos astecas tenha algo a ensinar, não como modelo, mas como alerta. Porque no fim, o pior castigo é esse: olhar nos olhos de quem você ama e saber que a dor ali não nasceu com eles, nasceu com você, que aquela cicatriz, mesmo que invisível, foi herança, legado, e que mesmo querendo, você não pode mais voltar, só observar e carregar. O castigo agora é seu. Você já foi amado, só para depois ser sacrificado? Já sentiu o gosto da glória, sabendo que ela era só a introdução do fim? No Império Azteca, havia um destino reservado a poucos. Era o mais nobre e o mais cruel: ser escolhido pela lua. Um ritual de 30 dias que começava com honra, mas terminava em silêncio. A morte não era punição, era privilégio. E também sentença. A cada ciclo lunar, os sacerdotes buscavam alguém especial. Um homem jovem, saudável, belo aos olhos do povo e dos deuses. Ele seria coroado como rei, vestido com penas, ouro e jade, alimentado com os melhores frutos, servido por mulheres, reverenciado por crianças. Por 29 dias, ele viveria como se já estivesse entre os deuses. Mas havia um detalhe que todos sabiam, menos ele. No 30º dia, seu coração seria entregue à lua. O ritual acontecia durante a noite, sob a luz prateada que banhava a pirâmide. No alto, cercado de velas e flores, o escolhido era conduzido com suavidade. Não havia violência, não havia gritos. Ele acreditava que faria parte de um novo plano, de uma nova realidade espiritual. E talvez acreditava mesmo, porque por um mês inteiro viveu a ilusão mais perfeita que alguém poderia experimentar: a de ser eterno. No momento do sacrifício, o povo assistia em silêncio. O tambor era mais lento, a flauta mais triste. Os sacerdotes caminhavam com passos lentos, quase cerimoniais. Quando o escolhido era deitado no altar, não havia resistência, porque ele acreditava, porque todos ao redor sustentavam a mentira com tanta beleza que a verdade já não importava mais. A lâmina entrava devagar, o coração era entregue em nome da lua. Mas não era só o coração que morria, era também o desejo, a vaidade, a inocência, a crença de que a glória vem sem preço, porque ali, diante da multidão, estava o reflexo do ego mais profundo. O homem que foi alimentado com adoração, só para servir de alimento aos deuses. Era o sacrifício mais belo.
E o mais trágico, porque ele não morria por erro. Morria por ser perfeito demais. Os códices antigos descrevem esse ritual com palavras suaves, mas há registros orais que contam outra versão. Dizem que alguns escolhidos percebiam tudo nos últimos instantes, que a ilusão se desfazia segundos antes da lâmina, e que por vezes os olhos se enchiam de lágrimas, não de dor, mas de traição, porque o povo que os aplaudia era o mesmo que os entregava, e nada dói mais do que ser venerado por aqueles que silenciosamente te condenam. Mesmo assim, havia quem implorasse para ser escolhido. Homens que viam na morte sagrada uma forma de escapar da miséria, da doença, da insignificância. Preferiam um mês de glória a uma vida inteira de anonimato. Porque no fundo, todos queremos ser vistos, todos queremos ser especiais, mesmo que isso custe tudo, mesmo que custe a própria vida. Esse ritual revela algo profundo, algo que talvez continue vivo em nós até hoje. A necessidade de reconhecimento, a vontade de deixar um nome, uma marca, uma lembrança. O sacrifício do escolhido da lua era a dramatização máxima disso. A glória efêmera, seguida pela extinção absoluta. Um ciclo que ainda repetimos em outros palcos, com outras máscaras. Talvez a pergunta que reste seja: quantas vezes você já se vestiu de ouro, acreditando que estava sendo exaltado, quando na verdade estava sendo preparado para ser descartado? Quantas vezes a adoração que recebeu era só um prelúdio do abandono? O escolhido da lua não morreu só pela fé. Morreu pelo desejo humano de ser inesquecível. E pagou caro por isso. Alguns castigos não terminam quando a vida acaba. Eles continuam. No escuro. No frio. No fundo. No Império Azteca, havia um tipo de punição tão silenciosa que parecia inventada pelo próprio vazio. Era reservado aos que traíam o império. Não só os deuses, não só a família, mas a ordem inteira. Esses homens não eram mortos à vista de todos. Eles eram apagados, enterrados vivos em buracos sagrados, esquecidos, ou quase. O ritual era secreto. Poucos sabiam onde ficavam esses buracos. Eram chamados de Coatlicacali, as casas da serpente-mãe. Localizados em cavernas profundas ou sob templos abandonados, eram poços verticais, úmidos, silenciosos, onde nem o som da própria respiração voltava. Ali, o condenado era lançado sem cerimônia, só um pano nos olhos, e a certeza de que ninguém viria buscá-lo. O mais perturbador? Ele não caía direto. Era descido lentamente, com cordas. Sentia a pele se encostar nas pedras geladas, ouvia o barulho da terra se fechando acima, o som de vozes que se afastavam. E então, o silêncio. Um silêncio espesso, infinito. Não havia como se mover, como gritar, como rezar. Era só você, e o escuro, e o que você fez, repetindo na sua cabeça, até o último suspiro. Diziam que, ali, o espírito não conseguia sair. Ficava preso entre os mundos, condenado a vagar pelas bordas da consciência, a gritar dentro de mentes inocentes, a aparecer nos sonhos dos vivos. O buraco não matava o corpo, matava o tempo. Cada segundo ali dentro se tornava uma eternidade. Uma eternidade costurada de arrependimento, medo e desespero abafado. Existem relatos, passados de boca em boca, de pessoas que ouviram sussurros vindos do chão, mesmo décadas depois dos rituais. Vozes fracas, choros, lamentos. Alguns dizem que, em noites de eclipse, se você deitar no chão de certos templos, pode ouvir uma respiração, como se o buraco ainda respirasse, como se nunca estivesse de fato vazio, como se quem foi lançado ainda estivesse tentando voltar. O castigo era considerado divino porque não envolvia sangue. Não havia espetáculo, não havia alívio. Era o oposto do sacrifício ritual. Era o exílio absoluto, a morte sem corpo, o esquecimento imposto com precisão cirúrgica. E o mais cruel, muitas vezes, ninguém sabia quem havia sido levado. Só se notava o vazio, no lugar de quem, até ontem, ainda respirava. Um homem comum, um líder, um irmão, desaparecia.
E a aldeia aprendia a não perguntar, porque o silêncio também era parte do ritual. Quem falava podia ser o próximo, e então todos aprendiam a conviver com a ausência. A ausência virava hábito, a lembrança, maldição, e o buraco, mito. Um mito que continuava cavando dentro dos que ficaram. Você já sentiu isso? Uma ausência que não faz barulho, mas aperta o peito? Um vazio que não tem forma, mas te engole devagar. Talvez o castigo dos astecas não seja só físico. Talvez ele viva hoje em silêncios familiares, em verdades enterradas, em erros que nunca foram enfrentados. Talvez existam buracos dentro da gente, porque o pior castigo não é morrer, é ser esquecido como se nunca tivesse existido, ser enterrado sem nome, sem rosto, sem história, viver apagando as pegadas que você mesmo deixou, e no fim, perceber que ninguém virá te buscar, que você já é parte do escuro. Você já se perguntou por quê? Por que tanta dor? Por que tanto ritual, tanta humilhação, tanta precisão no sofrimento? No Império Azteca, a resposta era simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Eles não puniam por vingança, nem por justiça. Eles puniam porque acreditavam, do fundo da alma, que a dor alimentava os deuses, que o sofrimento humano era a energia vital que mantinha o universo girando. Cada lágrima era uma semente espiritual. Cada grito, um sopro que reacendia o sol. Cada sacrifício, uma troca silenciosa entre mundos. Os deuses não queriam apenas oferendas. Queriam intensidade, queriam verdade. E a única coisa verdadeiramente incontestável era a dor. Por isso ela era sagrada. Por isso, em vez de ser evitada, era oferecida. Com orgulho, com honra, com fé. É difícil entender isso hoje. A gente foge da dor como se ela fosse erro, como se ela fosse sinal de fraqueza. Mas para os astecas, era o contrário. A dor era a única ponte entre o visível e o invisível. A única prova de que o humano ainda era parte do divino. E quanto mais profunda a dor, mais alto ela subia, como fumaça de um incenso feito de carne, osso, alma. Os castigos não eram excessos, eram precisão espiritual. Uma matemática ritualística onde cada gota de sangue era contada, onde cada suspiro final carregava um peso cósmico. Não importava quem você era, importava o quanto você podia entregar, até que ponto o seu corpo suportava, até que ponto sua alma não quebrava. Era um teste, um tributo, um teatro onde cada dor encenada era real demais para ser só símbolo. E o povo aceitava, porque acreditava, porque vivia cercado de morte, mas também de colheita, de chuva, de luz. E se os deuses precisavam de dor, que fosse feita à vontade deles. Melhor sacrificar um do que perder todos. Melhor sofrer do que ser esquecido pelos céus. E de certo modo, isso os tornava mais conscientes da própria existência. Cada dia era uma negociação com o invisível, mas havia algo ainda mais profundo. Eles sabiam que a dor não era só oferenda, era também espelho. Cada castigo refletia a sombra de quem assistia. Cada punição fazia a aldeia lembrar que o erro estava sempre à espreita, que ninguém estava a salvo, e que a linha entre o altar e o chão era fina como o fio de uma faca de obsidiana, e bastava um passo em falso para tudo mudar. Hoje a gente assiste histórias como essas e se pergunta como podiam ser tão cruéis. Mas talvez a pergunta certa seja outra. Como eles conseguiam ser tão conscientes da própria finitude? Como conseguiam viver sabendo que cada gesto, cada palavra, cada deslize podia ser interpretado como uma queda no abismo? E ainda assim, eles continuavam, firmes, presentes, alinhados com o invisível. Não estou dizendo que devemos reviver rituais de sangue, mas talvez devêssemos lembrar que a dor também tem um lugar, que ela ensina, que ela revela, que ela conecta. Os astecas entendiam isso de uma forma brutal, sim, mas verdadeira. Eles sabiam que nada que vem fácil dura, e que só o que custa transforma.
O sofrimento era o preço da transcendência. Você ouviu tudo. Do primeiro silêncio ao último suspiro. Viu o fogo consumir mãos culpadas. Sentiu a pimenta corroer o arrependimento. Caminhou pelas praças onde dançava a vergonha e visitou os abismos onde nem a morte ousa entrar. Você encarou o teatro da dor, o riso falso dos sacerdotes, o som dos tambores que embalavam corações arrancados. E agora, o que ficou? Ficaram as imagens, as cicatrizes e, mais do que tudo, as perguntas. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história sobre os astecas. É uma história sobre o ser humano, sobre como lidamos com o erro, com o castigo, com a culpa que atravessa o tempo. Eles usavam serpentes, lâminas, silêncio e música. Nós usamos desculpas, distrações e a ilusão de que a dor não ensina mais nada. Mas será mesmo? Ou será que ainda vivemos presos a máscaras que não escolhemos? Presos a buracos que cavamos por dentro, culpados por erros que já herdamos sem saber? Os astecas não tinham medo de olhar para isso. Eles transformaram o sofrimento em estrutura, em sentido, em diálogo com o invisível. Nós apenas o evitamos. E se esse vídeo te impactou, é porque você sentiu. Em algum momento, em algum ponto do caminho, uma dessas sombras te tocou, não com ódio, não com julgamento, mas com lembrança. Lembrança de que todo ser humano carrega uma parte esquecida, indomada, ritualística, pronta para ser sacrificada ou redimida. Porque no fim, o que é o castigo, senão um espelho? E o que é a dor, senão uma oração sem palavras? Talvez a única coisa que ainda nos conecta com o sagrado não seja a fé cega, mas a dor que a vida real ainda nos impõe. Sem cerimônia, sem ritual, mas com a mesma força, a mesma necessidade, o mesmo eco dos tambores antigos. O Império Azteca caiu, os templos ruíram, os deuses perderam seus nomes, mas o que eles sabiam continua. Ainda ouvimos os sussurros, ainda sonhamos com abismos, ainda buscamos castigo, quando na verdade o que queremos é redenção.